Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós já vamos convidar. Aleluia, a irmã, a missionária romana. Em nome de Jesus. Aleluia. Abra seu coração. Aleluia. Para receber esse alimento. Oh, glória! Aleluia! Oh, glória! Graça e Aleluia! paz! Louvado seja Deus! A paz do Senhor! Amém. Nós somos gratos ao Senhor pela sua vida. Aleluia. Pela sua Amém. família. Aleluia. Pela sua Obrigada. disponibilidade, disposição. Eu sempre costumo Obrigada. dizer, missionária romana, que o Senhor conta com os dispostos, né? Com aquele que está Amém. disponível, com o coração aberto, de fazer esse ídolo. Glória a Deus. E hoje não é diferente. Hoje Amém. a senhora separou um tempinho aí, aleluia, para Glória a estar Deus. conosco uma sexta-feira de gratidão por tudo, Amém. né? E Amém. eu já passo a palavra para a senhora, na Madrugada com Deus. Seja muito bem-vinda, nosso coração está alegre. E que Obrigada, minha a senhora querida. possa se apresentar aqui para o Brasil, Amém. para as nações. Aqui eu tenho várias nações que estão conosco aqui. Está com a senhora. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Saúdo a todos com a paz do Senhor, a Amém. graça do Senhor Jesus sobre a vida de cada um que nos ouve nesse momento. Eu sou missionária Romana Fernandes, eu resido aqui em Petrolina, tenho um trabalho que Deus nos deu a visão há 11 anos atrás, vai fazer agora 11 anos, esse trabalho que é o Ministério de Mulheres Cristãs do Vale. Esse ministério vai ao encontro de mulheres que são depressivas, que estão doentes, mulheres que necessitam da cura do Senhor, Aleluia. espiritual, de todas as formas. Mulheres que muitas vezes não encontram acolhimento, nós estamos aqui como os braços do Senhor para acolher. Então, esse trabalho eu faço com outras mulheres. Agora, nesses momentos, nós estamos mais na ministração da palavra e Tereza Alencar nós elegemos como presidente. Visto que eu já tinha há 10 anos, né, vinha como fundadora e presidente. E agora nós estamos compartilhando com Tereza, Ivete Lopes e também a nossa amada Messia, e um grupo que nós chamamos grupo do colegiado, que cada um tem uma função nesse grupo. E essas mulheres são de diversas denominações. Isso é muito importante. Juntos, nós resolvemos, juntas, fazer a pescaria do Senhor. Glória é bom porque não tem a placa denominacional. E aí muitas vidas se achegam para conhecer esse Cristo que habita em nós e vive em nós. Tem sido maravilhoso. Eu sou mãe de 3 filhos, um netinho, e eu, na verdade, além do meu ministério, eu tenho também uma igreja em que eu participo, que é a Primeira Igreja Batista em Petrolina, e tem um grupo chamado PGM, Pequeno Grupo Multiplicador, que também pertence à igreja e que eu sou a líder também. Glória a Deus. Funciona na minha casa, mas ultimamente está sendo online, né? Como todas as reuniões, certo? Querida Sara, eu não sei se a impressão minha ou minha imagem está escura ou não. Não, a impressão. Para mim está bem claro. A impressão, né? Tá a sua ótima. também está ótima. Tá ótima. Ok, então é um prazer, desde já, a gente poder estar aqui colaborando, participando nesse momento tão lindo da madrugada com Deus. Glória a Deus. É tremendo, realmente é maravilhoso. E hoje é um dia de gratidão. Aleluia. Que bom, né? Esse é o tema que nós temos em nosso coração também, de agradecer e de poder compartilhar com as amadas irmãs. Aleluia. Bem, eu quero também mandar um beijo para a Adriana, né? A Adriana é a irmã da missionária Sara Pimentel. Eu não sei se ela está online, mas fica aqui registrado o meu abraço para ela, né? Seu esposo, também o pastor Eric, e todos os que estão assim nos ouvindo, que nos conhecem. Bem, eu gostaria de compartilhar com os nossos amados neste momento o que está escrito em Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 3, de 3 ao 9. Marcos, capítulo 14, de 3
a 9, que é o jantar em Betânia. É um texto bastante conhecido pelos amados. Mas vamos ver o que Deus tem para nós nesta noite. Eu Amém. creio que é um banquete espiritual, né? Nessa noite para Amém. nós. Vamos ler. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, um unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Amém. Amém. Ó Senhor, nós te louvamos, meu Pai, Aleluia. por essa palavra, Senhor. Glória a Deus. Fala aos nossos corações neste momento, Senhor. Amém. Precisamos ouvir mais de Ti, Senhor. Amém. Queremos mais de Ti, Senhor. Queremos. E nessa madrugada, Pai, Aleluia. saiamos deste encontro contigo muito mais acrescidas na fé, Amém. muito mais fortalecidos na fé. Amém. Senhor, fica conosco, nos usa como vaso, como Amém. Em instrumento, Pai. nome de É que eu Jesus. te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, queridos, Jesus havia sido convidado para um jantar na casa de Simão, o leproso. Obviamente, esse homem não era mais leproso, porque se ele fosse leproso, ele não estaria recebendo pessoas na sua casa. Tá? Mas hoje, às vezes, a pessoa diz assim, fulano, aí dá um nome para que se lembre, para se fazer uma referência. Então, por isso está escrito assim, somente para esse lembrete. Mas o que a gente vai colocar aqui é que Jesus fora convidado por este homem que era fariseu. Às vezes a gente tem o costume de dizer, fariseu, saduceu, e fica achando que são pessoas que talvez não entendessem nada. Não, este homem era um homem culto, entendido, um homem que sabia muito da religião. Então, o que tinha nele, o que ele sabia muito, era a religiosidade, certo? Mas aquela noite, ele foi aprender sobre a graça. E a gente poderia dizer aqui, já que a graça se encontra com a religião na casa daquele homem. Uma coisa interessante, Maria de Betânia, como assim é chamada, muitas pessoas, né, e alguns textos chamam Maria de Betânia. Ela foi identificada assim. Ela trouxe o que de mais especial ela possuía. Eu acho que ela algo que seja especial, porque esse encontro é único na minha vida. É claro que essa mulher já sentia, já percebia, porque ela já tinha acompanhado Jesus e sabia que os dias de Jesus estavam próximos, chegando o seu momento de se entregar na cruz por nós. Então, ela queria aproveitar aquele momento. Certamente, quando ela chegou naquele lugar, ela teve acesso. A porta não estava fechada. Ou se tivesse, alguém abriu. Mas essa mulher, o que ela projetou, o que ela sonhou, ela realizou. Aleluia. Ela foi ao encontro do Senhor e levou o que de mais especial havia. Esse vaso de alabastro, que alguns estudiosos, e a gente já sabe sobre isso, que esse vaso era de um mineral, de um material muito especial, que carregava em si perfumes, óleos perfumados, um vaso especial que às vezes se colocava até para ornamentar
a casa, um local especial de destaque na casa. Então, ela pega aquele vaso especial e ela enche de unguento chamado nardo. E não era um nardo comum, era um nardo puro. Aleluia. Quem sabe essa mulher tenha dito assim, eu estou com esse nardo puro para uma ocasião especial. E essa foi a ocasião que ela achou de utilizá-lo. Aleluia. Talvez em outras concepções não seria, que nós vamos ver aqui no texto. Mas na concepção dela, no coração dela, aquele era o momento de levar o que ela tinha de melhor. O que é que nós temos levado para o Senhor? É uma pergunta nesta noite. O que eu e você temos levado para apresentar diante de Deus? Aquele vaso simbolizava a vida daquela mulher. Nós temos um vaso que somos nós. Vasos para a honra. Aleluia. Tem que ser. Quando nós conhecemos Jesus, nós somos vasos para a honra. Existem vasos para a desonra. Mas nós, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, somos vasos de honra. Que devemos levar dentro de nós a melhor essência. Que é Aleluia. Jesus disse que ele é o perfume. E nós somos para com Deus esse bom perfume de Cristo. Aleluia. Quando ele está em nós exalamos em todos os espaços aonde nós estamos inseridos e inseridas. Amém. Então, esse recipiente é de pureza. Recipiente de pureza, esse vaso tem que ser de gratidão. A minha vida e a tua tem que ser de gratidão. Só o fato de estarmos vivas e vivos já é o suficiente para agradecermos este Deus que é maravilhoso, que é bendito, que é tremendo, Aleluia. e é tudo para nós. Cada dia que amanhece é um dia de gratidão. É um dia que nós dizemos a Deus, Senhor, apesar de não merecermos tanto, mas o Senhor nos dá mais uma chance. É verdade. O Senhor nos dá mais uma chance. Não para ser um dia comum, mas para ser um dia melhor do que o que fomos no dia anterior. Amém. E assim sucessivamente. Fazendo aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós para que seja feito. Então, como está a sua vida? Que vaso você representa, Aleluia. meu amado e minha amada, nesta hora? Eu peço que você reflita. Que vaso você carrega em si mesmo? Que essência você carrega em si mesmo? Nós temos muitas pessoas nos ouvindo neste momento. E o Espírito Santo Aleluia. está convidando você a refletir. Que essência você carrega dentro de você? Aleluia. Será que você é um vaso que está para gratidão ou para murmuração? Existem pessoas que a vida é murmurar. Nada está bem para essa É pessoa. verdade. Tudo é uma insatisfação constante. Deus não se agrada. Deus agrada-se de um coração grato. Nós vimos como Deus dá tanta importância ao momento da gratidão que aqueles 10 leprosos que foram curados. Somente um veio para agradecer. Aleluia. E Jesus perguntou, não eram 10? Que de os demais? Que de os 9? Isso. Se Jesus não se incomodasse com a gratidão, ele nem perguntaria isso. Ele nem notaria quantas pessoas Jesus curou. E quantas vieram, quantas não. Mas naquele momento, a aplicabilidade é da gratidão. Aleluia. Deus tem feito coisas grandiosas na tua vida. Como tem feito. E agora o nosso papel é de agradecermos. É de louvor. Glória A a esse Deus. merece toda a honra, todo o louvor e toda a Aleluia. glória. Glória a Deus. Aquela mulher derramou aquele nardo puro, junto com ele a sua essência, com ela a sua sinceridade, o seu valor, é tudo que ela tinha naquele momento para externar a sua gratidão. Eu não sei o que você tem feito, se o que você tem apresentado a Deus tem sido o melhor que você tem. Aleluia. Eu não sei.
É só você e o Espírito Santo que podem saber disso. Eu não posso saber. O que temos dado ao Senhor por tantos benefícios que nos tem feito, já o salmista perguntava. E nós nos perguntamos nesta noite, o que nós temos oferecido ao nosso Deus? Será que a gente está sempre mais e mais e mais, só querendo ser cheio e cheia do poder de Deus, da unção de Deus, e depois não fazemos nada? Será que é assim que Deus quer? Porque quando Ele nos dá algo, é para ser usado na sua obra, no seu reino. Aleluia. Deus jamais vai fazer algo, ou um milagre, ou uma cura, ou o que for, que não passe primeiro pelo crivo do louvor e da gratidão dele, para evidenciar o seu poder. O Aleluia, é poder verdade. não é por conta de você e nem de mim, mas pelo amor do Senhor, pelo nome dele, para que seja engrandecido, para que seja louvado, para que seja dignificado, honrado. Esse é o propósito maior. Talvez naquele momento ali que realmente aconteceu, houve uma incomodação. Alguns ficaram incomodados, né? Olha, por que não se pegou esse nardo fino, puro? Por que não se vendeu? Gente, aquele vaso ali com essa quantidade de perfumes, denários, que significava um ano inteiro de trabalho. Você já pensou? Um ano completo de trabalho entregue ali ao Senhor. Que maravilha! Olha, gente, às vezes a gente não quer entregar nada, não é verdade? Quando a gente fala das nossas finanças, às vezes a gente só dá o que sobra, não é? Fica comprando uma coisa a outra, depois de tudo é que vai tirar. Mas olha, essa mulher levou tudo. Foi igual o azeite da viúva, não é? Que tudo que ela tinha. Aliás, o azeite da viúva, não. Lá naquela parte em que aquela mulher leva. Não era o azeite da viúva, É, porque ela não tinha mais nada, a não ser aquele pouco de azeite ali. E Deus fez multiplicar. aleluia. Olha, gente, Glória a quanto de mais, Deus. quanto mais você dá, quanto mais você se deixa se gastar na obra do Senhor, no reino de Deus, mais Deus vai te encher. Porque quando o vaso está cheio, ele para, mas quando ele transborda, ele não para de encher. Porque ele Aleluia. precisa estar sempre. Glória a Deus. Essa é a minha vida e a sua. A Bíblia nos fala, o Senhor nos diz: abre bem a tua boca e eu encherei. Você precisa começar a procurar e a entender qual é o teu papel no reino. Se Amém. é de anunciar, anuncia. Se é de orar, ora. É intercessora, interceda. É para ajudar, ajude. É da beneficência, faça o seu trabalho. Mas não passe por aqui como um servo inútil. Não passe. Seja Aleluia. esse servo útil no reino de Deus. Então, Glória. a vida que nós temos é uma vida de gratidão, a despeito do que alguém possa nos criticar. Aquela mulher, quando ela foi oferecer o que ela tinha de melhor, disseram: você devia. Por quê? Foram mesmo contestar. Pegue esse dinheiro. Vamos dar aos pobres, vamos ajudar as pessoas carentes, não é? E hoje não é diferente. Existem milhões, né, de valores sendo gastos, sendo desviados, digamos assim, em nome de fazer o bem ao próximo. Existe muito isso, isso desde os tempos remotos. Porque aqui, da verdade, o foco não estava essencialmente em fazer o bem, não. A gente sabe, a equipe de Jesus, como é que funcionava, né? Nós tínhamos ali pessoas que estavam para cuidar da bolsa do dinheiro, mas que esse dinheiro era desviado. A gente sabe, Judas é um exemplo disso. Então, quando estavam ali dizendo por que você não pegou esse dinheiro, estava ali, todo mundo criticando e não distribuiu aos pobres. Mas, gente, isso é um pensamento equivocado. É como se hoje a gente dissesse assim: vamos cuidar somente de fazer as caridades. Só as coisas que
supostamente nos levariam para ganhar a salvação. E isso é um tremendo equívoco, porque nós somos salvos pela graça, pela fé e pela graça em Jesus. Nós não somos salvos pelas obras. A gente entende que as obras acompanham a uma pessoa que tem uma vida de adoração e de louvor, resultado da salvação pela graça em Cristo Jesus. E aí sim, o meu coração vai se incomodar quando eu ver o meu próximo sofrendo. E aí assim, o meu coração vai chorar, vai sofrer quando eu vejo que eu tenho tantos alimentos na minha casa e que o meu próximo não tem. Quando eu tenho tantas roupas no meu guarda-roupa e aquele não tem sequer uma segunda muda de roupa para trocar. É isso que eu quero que fique bem claro nesta noite. Uma coisa é você ter a sua motivação correta. Outra coisa é você ter uma motivação equivocada. E muitas vezes nós estamos assim, diante de pessoas, às vezes até mesmo na igreja, né? Em grupos que confessam e professam a mesma fé. Mas nem sempre, queridos, nem sempre o alinhamento é o mesmo. Nem sempre. É verdade. Vai ter sempre alguém que vai divergir de algo. Então, esse fato aconteceu para que a gente pudesse entender isso. Naquela hora ali, quando houve essa crítica, a gente sabe que aquela crítica não procedeu especialmente deles, mas do próprio Satanás. Porque quem é que impede a tua adoração, quer impedir a tua adoração e a minha? Quem é, senão o inimigo de Deus, que é o nosso inimigo também? Ele vai fazer tudo para que você não adore ao Senhor. Ele vai fazer tudo para que você pense que você é uma derrotada, um derrotado, e que você não tem nem palavras de agradecer, que sua vida é uma derrota. Isso é o inimigo que coloca. Porque ele não gosta, ele não quer que a criatura de Deus, que o Filho de Deus, dê ao Senhor aquilo que lhe é devido: o louvor, a honra e a glória. Desde o início que ele quis tomar isso, furtar isso, como se ele pudesse furtar do Senhor. Mas nós somos pensados, amados pelo Senhor, atraídos pelo seu grande amor, Aleluia. darmos honra, louvor e Glória a glória Deus. a Deus. Então, o que foi que Jesus disse? Olha, deixem ela, não impeçam, não a molestem. Parem com isso. Olha que repreensão dura, não foi? Porque Jesus viu que era demais. Jesus conhecia, estava ali olhando a motivação de cada coração. Jesus sabia que realmente a motivação não era aquela que eles estavam querendo. E hoje, muitas vezes, nós estamos assim também. As pessoas estão nos criticando. Como é que fulano é tão inteligente? Fulana é tão cheia de conhecimentos e é tão alienada? Porque segue a Bíblia, porque fala só na Bíblia, porque acredita na Bíblia que foi feita por homens. A gente recebe esse tipo de crítica hoje. Sabe para quê? Para que você, para que eu possa chegar nos ambientes e ficar caladinho, caladinha, e não levar a palavra da qual nós fomos imbuídos, imbuídas de fazer como atalaias do Senhor. Aleluia, é verdade. Percebam isso. Tem muitos lugares que nós andamos que o inimigo manda pessoas para nos intimidar. Pessoas para quando você olhar, já sentir medo e você não falar no Deus que você É acredita. verdade. Mas a nossa bandeira, ela deve estar alta, bem alta, Aleluia. a despeito do que vão pensar ou dizer. Glória a Porque Deus. Jesus foi o único que deu a vida por nós. Aleluia. No fim das nossas vidas, nós vamos fazer isto. Dizer, Aleluia. Senhor, foi o Senhor que me salvou, foi o Senhor que me alcançou. Eis Aleluia. aqui a minha oração, Glória a eis aqui Deus. o meu louvor. Pai, ajuda-me. Se eu tenho só um pouco de fé, mas está nas tuas mãos esse pouco de fé que eu tenho, Aleluia. aumenta a minha fé. Por assim os discípulos disseram em alguns momentos,
Pai, aumenta a minha fé. E é isso que Aleluia. precisamos, porque as lutas são grandes, os desafios são enormes. Bastante difícil. Que só Deus, o Espírito Santo, para vir nos direcionar, para vir nos orientar e Aleluia. mostrar o que devemos fazer. Então, essa palavra, gente, ela deve ser vista de uma forma toda específica. Esse momento em que essa mulher vem para apresentar sua adoração, significa amar a Deus sobre todas as coisas. É isso que Aleluia. quer. E depois, ao próximo, como a nós mesmos. Eu sempre gosto de exemplificar a cruz. Mas, em primeiro lugar, essa visão que ela é vertical de Deus para conosco. E depois, essa visão horizontal, que é o outro Aleluia. braço, né? Que vai para os nossos irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Bem, então, o que nós podemos ver? Será que essa caridade que eles estavam querendo fazer ali, será que que essas pessoas realmente estavam precisando desse pão que perece? Ou as pessoas estavam precisando muito mais de uma palavra de salvação? Por que é que quando Jesus andava, andavam as multidões? Eu gosto de dizer que ali haviam muitas motivações. As motivações de pessoas que queriam, os curiosos, estar ali perto de Jesus, para saber o que é que ia acontecer. Aqueles que iriam no outro dia dizer o que é que tinham visto. Também estavam pessoas que queriam o pão que perece, porque onde Jesus estava, tinha sempre abundância de alimentos, de pão. Isso nunca deixou faltar. Mas tinha aqueles com a motivação correta, que era de ter o alimento espiritual para as suas vidas. Que durante aqueles 3 anos que Jesus passou, nosso querido mestre aqui, foi formando os seus discípulos, forjando neles o seu caráter. E hoje nós temos a palavra do Senhor, que traz os ensinamentos, que traz Aleluia. todos os registros, para que a gente não perca esse foco, para que a gente não perca esse objetivo Aleluia. da palavra, do louvor, da adoração, da intercessão, de tudo aquilo que o Senhor traz para nós como essencial. E Aleluia. que esse reino dele é feito, é formado por uma essência maravilhosa, preceitos maravilhosos. Não são os valores desta terra, mas são os valores É celestiais. verdade. E eu e você precisamos estar atentos. Glória a Deus. Quando Jesus disse assim para eles: parem, cheguem, não importunem mais esta mulher. Porque o que ela me fez uma boa obra. Gente, que avaliação maravilhosa, não é? Jesus podia ter dito assim: ela não fez uma boa obra. Ela chegou aqui sem ser convidada. Ela entrou aqui por detrás, quebrou esse vaso, colocou na minha cabeça, mas não foi convidada. Eu não a chamei. Mas olha, Jesus avaliou com uma boa obra. Aleluia. Ao redor daquela mesa, se alimentando, que chega esta mulher cheia de fé. Se não fosse fé, ela teria chegado ali. Não importa quem ela foi, o que aconteceu em sua vida, importante é que ela já conhecia e sabia o que Jesus era capaz de fazer. E Aleluia. ela foi ali. E ela chega por detrás e ela derrama esse perfume precioso que enche toda aquela sala, daquele Aleluia. cheiro. Se agradou. Gente, a nossa adoração chega no trono da graça. Aleluia. Glória a Deus. Com esse perfume cheiroso, agradável, que Deus se agrada. E Ele Aleluia. vira para nós. Essa é uma boa obra. É isso que eu quero. Esse louvor, essa Aleluia. gratidão.
Oh, queridos, o coração de Jesus se alegra com Aleluia. essa gratidão, a minha gratidão e a sua gratidão. Mesmo que tenhamos tido um dia difícil, ou dias difíceis, momentos dolorosos, né? Vivendo com a doença, quem sabe convivendo com uma situação não muito confortável dentro de casa, quem sabe nos relacionamentos feridos, quebrados, relacionamentos tortuosos, mas o Senhor quer de nós a gratidão. Mesmo Aleluia. nesse momento, Paulo disse que ele seria grato a Deus, tanto nos momentos da tristeza como da alegria, né? Sei ter muito, né? Sei viver na abundância, como sei viver na escassez. Por que é que muitas vezes a nossa tendência é quando não estamos vivendo uma situação favorável para nós, a não louvarmos, a não darmos graças e a murmurarmos? Devemos vigiar e tapar as brechas. E em Aleluia. tudo dar graça, porque no momento da adoração e da gratidão, Deus vem e tira o teu cativeiro. Deus vem Aleluia. e muda assim que a Bíblia nos ensina. É assim que os servos do Senhor fizeram. Glória Lembra a lá, Deus. estava preso, né? Louvando, adorando ao Senhor. Aleluia. Lembra quando Pedro estava ali no momento, né, de aprisionamento, e ele estava ali louvando, e aquele louvor libertou a ele Aleluia. naquele. É isso que acontece no reino espiritual. Quando nós agradecemos, quando nós louvamos, isso Aleluia. aprisiona momentos que muitas vezes temos na alma, no coração, na psique do ser humano. Esse momento da gratidão. Aleluia. Proíbe ali e diz: ela me fez uma boa obra. Em outros Aleluia. textos, nós vemos em outros textos dos evangelhos que diz: desde que eu cheguei aqui, Simão, você não me deu nenhuma água para lavar os pés, nada. Desde a hora que chegou, não para de me beijar e de lavar os meus pés com as suas lágrimas e enxugar com os seus cabelos. Aleluia. Aquela essência maravilhosa. Aleluia. Olha que coisa linda, que coisa tremenda. Talvez aquele Simão achasse assim que ele fosse o expert em religião, sabia tudo, mas ele não sabia da graça, da Oh, humildade. Jesus. Ele não sabia desse amor que Deus tem para com todos os pecadores, Aleluia. dessa bondade do Senhor, dessa misericórdia do Senhor, porque eles só sabiam apontar os defeitos e dizer: atirem pedra. Mas Jesus ensina aqui uma outra lição, a lição do amor, da adoração, do perdão e da graça. Aleluia. Por isso, né? Então, gente, a desigualdade social, ela sempre existiu, mas sempre Jesus disse para que eu me lembro de uma parte que ele disse: deixe os mortos enterrar os seus próprios mortos. Ou seja, cada um que naquele momento que foi chamado deu uma desculpa, mas Jesus disse: deixa que eles resolvam, mas quanto a você, vem e segue-me. Isso é que é importante. Então, certamente os pobres também seriam atendidos nas suas necessidades, mas naquele momento a honra era do Senhor. Aleluia. A glória era do Senhor. Amém. A Bíblia diz assim: esta fez o que podia. Jesus disse isso porque Jesus sabia que era o melhor dela, que ela tinha dado o melhor. Melhor dela. Nós temos feito e nós temos dado o nosso melhor para Jesus, Aleluia. para Ele. Os pequenos na fé, os pobres de espírito, esperam a nossa manifestação, sim. Mas esperam ver em nós o nosso louvor, a nossa gratidão e a mudança de vida, porque eles presenciam Jesus em nós. E Aleluia. eles vão querer da fé que nós professamos e do Deus que nós servimos e do Deus que nós adoramos. Aleluia. Jesus disse: esta antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Está vendo? Aleluia.
Havia um propósito ali. Tudo, minha gente, que nós fazemos para Deus, há um propósito, porque Deus é quem nos conduz para fazer. E quando Ele nos conduz para fazer, o Espírito nos leva a fazer, há um propósito. Ali foi um ato profético, que ninguém teve a capacidade espiritual para discernir. Somente Jesus teve essa Aleluia. capacidade. Somente Jesus. E às vezes, queridos, nós também estamos assim, diante de Deus, realizando algo que as pessoas que estão perto de nós não têm a capacidade de entender, mas Jesus tem. Jesus sabe por que Aleluia. estamos agindo assim, por que estamos fazendo daquela forma. Nem todo mundo está na mesma sintonia espiritual. Verdade. Volta a dizer. Mas Jesus está sempre aliado a nós. Ele está sempre sintonizado conosco. E ele conhece a nossa palavra antes mesmo que chegue na boca. A nossa palavra antes que chegue no pensamento. Não é verdade? Por isso, queridos e queridas, a tua adoração, ela jamais vai ser em vão. Ela Aleluia. jamais vai ser desprezada pelo Senhor. Deus, Jesus, o sujeito da nossa adoração. É Ele, tudo é dele, para Ele, por Ele. Tudo, Aleluia. todas as coisas são para o nosso Senhor. Aleluia. Quer bebamos, quer façamos qualquer uma outra coisa, é tudo para a glória do Glória a Senhor. Deus. Aleluia. Tudo é Aleluia. para a glória dele. Porque dele, por ele, para ele São são todas todas as coisas. coisas. Aleluia. Tudo. Aleluia. Glória a Aquela Deus. foi honrada quando o Senhor Jesus disse que o que ela fez ali, em todas as partes do mundo, aonde este evangelho fosse pregado, veja, também o que ela fez seria contado para a sua memória. Gente, Aleluia. Que lindo. que coisa maravilhosa. Aquela mulher ali, gente, foi honrada naquele momento. Aleluia. Quando que através daquele ato, aonde o evangelho dele chegasse, veja que coisa linda, aonde a palavra dele chegasse, Aleluia. também aquela atitude chegaria. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso como esse pode fazer. Só Jesus pode fazer isso. Então, isso ficou na memória. E o que tu vai estar fazendo, o que eu faço, o que nós vamos fazer, Deus vai nos honrar. Não Aleluia. pense que o que você faz é em vão. O Senhor disse assim: no Senhor, o teu trabalho não é em vão. Há Aleluia. galardão para ti, queridos. Há galardão para nós. Glória a Deus. Maravilhoso. E nós não fazemos a obra do Senhor, não é pensando em galardão, mas é porque, naturalmente, papai vai nos dar presentes. E ele já Aleluia. nos galardão. Desde aqui, nós já recebemos. Imagina Aleluia. chegar lá, a nossa coroinha com as estrelinhas que ele vai nos Aleluia. dar para todos nós. Como é tremendo Aleluia. saber que o meu trabalho, que o teu trabalho não é vão. Você acordar às madrugadas. Quem está aí em Portugal acordou 3 horas da manhã e já agora já está passando já 1 hora e 10 minutos e você já está aí 4h10 da manhã. O seu trabalho não é vão. Deus está Aleluia. dando isso. Deus está reconhecendo isso. Você está orando, você está louvando, está glorificando a Ele. Deus Aleluia. nos pede que nós o busquemos nas madrugadas. Quem Aleluia. nunca viu, procure na palavra que você vai encontrar. Na Provérbio. madrugada, eu ouço aqueles que de madrugada me buscam. Aleluia. Deus está nos ouvindo nesse exato momento. Aleluia. Ele sabe da tua necessidade. E Ele sabe por que você veio nessa live hoje. Ele sabe por que você está aí do outro lado. Aleluia. Talvez você esteja aí pensando, eu tenho algo tão difícil para amanhã, para essa semana. Senhor, o que será de mim, Senhor? Deus já está te dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Dê a Ele a honra. Dê a Ele a Aleluia. glória. Dê a Ele o Aleluia. louvor.
Ele vai te honrar. Glória a O Deus, em Senhor. nome de Jesus. Não fique triste porque você muitas vezes não é bem entendida. Não é? Não fique triste porque alguém te menospreza. Não fique triste porque Deus está com você. Ele Aleluia. nunca te abandona. Ele Glória a nunca te Deus. abandona. E Aleluia. as tuas lágrimas, o Senhor recebe como Aleluia. adoração, do mesmo jeito que ele recebeu as lágrimas de Maria ali em seus pés. Ele recebe. E recebe a essência do teu coração, como um nardo mais puro, como um perfume Aleluia. mais que você pode dar. Que Glória a nesta noite, Deus. Deus te cubra de graça. Amém. Deus te use. Deus te abençoe. E que Deus te proteja para a honra e Amém. glória dele. Em nome de Jesus. E Amém. para a glória do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Que Meu Deus. delícia. Como foi bom, né? Que Amém. maravilha Glória a Deus. ouvir essa voz serena, né? Oh, Chegar assim na glória. nossa telinha, sentir a Amém. essência, sentir esse cheiro, missionária romana. Que Aleluia. bênção, né? Bênção Aleluia. mesmo. Somos gratos a Deus, né? Por esse tempo que o Senhor tem nos Louvado seja reservados, né? Aqui na presença dele, eu aqui, a senhora tão Aleluia. longe, mais de 7.000 Aleluia. quilômetros. Pastora Adriana, você que está aí do outro lado, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Ceará, né, Estados Unidos, enfim, está ali ouvindo, né? E receber essas boas Amém. novas, né? De dizer, o Aleluia. Senhor dizer, aleluia, que ela praticou uma boa ação, né? Quantas Aleluia. vezes o Senhor tem dito isso a mim e a você, né? Amém. É Que nós temos praticados, né? E que nós precisamos isso. praticar mais em seu nome, Isso. para o nome E dele ser glorificado. o coração dele celebra, E com o coração, certeza. com certeza, o Senhor celebra, aleluia, quando nós estamos assim disponível a dar o melhor. Aquela mulher Amém. nardo é o óleo, na verdade, muito caro, Caríssimo. caríssimo, porém cheirosíssimo, né? Precioso. Cheirosíssimo, né? E eu sempre comparo o nardo, ele pode ser até melhor com aqueles perfumes, né? Os perfumes franceses, os mais caros, os tops. Isso. Isso. Inclusive, essa essência do nardo puro, se os franceses pegassem para fazer, fariam os perfumes mais especiais que pudessem fazer Eu na época. Porque acredito. era uma essência muito forte, muito gostosa, né? Muito De se sentir. gostosa, né? Então, ela pegou o melhor, né? E às vezes a gente quer dar ao Senhor o segundo, o terceiro, o quarto, e o melhor a gente quer ficar. E a gente sabe que nós não temos esse direito de ficar, o melhor é dele. É Sempre dele. vai ser dele. Que possamos, Aleluia. nessa madrugada, guardar essa mensagem, que o melhor é dele. Aleluia. Que nós Aleluia. precisamos antecipar, né? Ela se antecipou, né? Ela foi uma mulher proativa, né? Ela foi proativa. Ela se antecipou os fatos ali, de ungir, né? De ungir o corpo dele. Aleluia. E cada uma de nós temos essa função, né? De se antecipar. Nós temos o nosso legado de conduzir, de levar, né? Do Aquelas pastoreado. pessoas que nos cercam, aleluia, aos pés da cruz. Amém. Aleluia. Aos pés de Aleluia, aleluia. Jesus. Aleluia. Glória. E é isso que a missionária romana tem feito, né? Nós temos admirado esse trabalho feito em Petrolina. Petrolina é Brasil, amados, viu? Para quem não conhece, Glória. Petrolina é no Brasil. É uma cidade assim, Pernambuco. Pernambuco, no estado de Pernambuco, uma cidade linda, linda, linda. E o Senhor tem levantado mulheres valentes ali para Amém. Glória a Deus. declarar, aleluia, né? Para trazer à Aleluia. existência aquilo que outrora não existia, mas hoje Amém. existe um grupo, um exército de mulheres ali anunciando e proclamando o Evangelho. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus. Muitíssimo obrigada, Obrigada missionária também. romana. Muitíssimo obrigada. E ainda eu peço para a senhora fazer uma Amém. oração de Glória a Deus. gratidão, apresentando cada família que aqui chegou. Nós chegamos aqui a 46 pessoas na sala. Amém. Glória a Sim. Deus. E aí, nós oramos também para as pessoas que amanhã vão acessar.
vão receber Amém, depois da amém. manhã. E a gente fica a semana Sim. toda só dizendo, Senhor, Amém. obrigado, obrigado, que Obrigada. palavra. E a senhora vai poder acompanhar, né? A gente compartilha esse momento de Amém. Verdade. gratidão, né? E graças a Deus por isso. Já são 4h15 aqui. Aí no Amém. Brasil é meia-noite e 15. Na É França é isso. 5h15 da manhã. Eita, E nós podemos pronto. dizer que até aqui o Sim. Senhor tem nos ajudado. Amém. Amém? Amém. Amém. Vamos orar. Então vamos orar. Ore você aí, eu também aqui. Vamos chegar juntos ao trono da graça. Aleluia. Nosso Deus, nosso Pai, Oh, glorificado seja aleluia. o teu nome, Obrigada, Pai. adorado seja o teu nome, meu Oh, Pai, Senhor nesta noite, Deus. pelo teu Shekinah entre nós, Senhor. Aleluia. Pela presença entre Glória. nós, Senhor. A tua presença é real, Senhor. Nós sentimos o Aleluia. teu Espírito Santo aqui É conosco, Senhor. verdade, papai. Obrigada, Senhor. Nós sentimos pela Obrigada. fé, apreciamos o Senhor celebrando esse momento, Pai. Aleluia. Vamos para ti, Pai. O Glória nosso a melhor, Pai. Deus. Recebe nesta noite, Pai. Oh, Que Senhor, recebe mesmo, Pai. recebe, Pai, o nosso intelecto, recebe a nossa Aleluia. inteligência, o Sim, meu nosso Deus. recebe A tudo nossa que temos de disposição melhor. de Recebe só a oferecer, motivação Senhor do nosso Deus, coração. esta Vem, Pai, com teu madrugada. Espírito, Aleluia a Senhor, Ti, Pai, aplainar a o Ti, coração. Senhor. Vem, Que louvor sonda teu no nome, Pai. Nós te nos agradecemos por cada família, Senhor. vem, sonda Que no aqui Senhor. chegou, Vem, pelas suas mais, servas, Senhor. Obrigada pela mais vida da missionária Romana. agradecidas, mais Obrigada pela felizes. vida de Kate, pela Pai, vida de queremos Késia, pedir Senhor, do seu irmão, do seu todas as esposo. pessoas que estão Oh, Deus, conosco, obrigada, que eu sei que tem apoiado a que sua filha vidas aqui na representadas. divulgação do Evangelho. Vai ao encontro destas Oh, pessoas, nessa aleluia. unção de graça, Glória a de Deus. Em nome de ação, Jesus. em nome de Jesus, em todas as áreas, Senhor. Que o teu Aleluia. evangelho, Pai, chegue, Pai, em Sim, cada meu coração. Deus, Deus nos envolve cada vez mais, Senhor. Abençoa Sim, as Pai, vidas, essa as famílias palavra que irão seja receber, impactada Senhor, pelo teu ainda Espírito essa Santo. ministração, Pai. Porque a honra e a glória é tua, Senhor. Aleluia. Nós entregamos a ti, Senhor. Tu Glória a és o nosso Deus. Visita, Senhor, entra com o teu Deus, agir, pela com a tua missionária provisão em cada no pedido céu, que seu foi feito esposo, aqui seu nesta filho, madrugada. meu Deus, abençoa tua Amém, filha. Jesus. Olha o coração dela de adoradora, Senhor, de Aleluia. poder ter cada vez mais vidas para ti. Para Aleluia. as dificuldades que eles sentem aí, eles enfrentam aí Sim, na meu propagação Deus. da tua palavra, do teu É evangelho. Nós te verdade, pedimos Pai. reforço dos teus anjos, Pai, para estar Amém. essa obra, Senhor, porque essa obra é Aleluia. tua. Senhor, Oh, quem tem alaga uma camanaia, chora que camanaia. essa obra possa frutificar, essa obra Aleluia. possa crescer, Em Senhor. nome Para de Jesus. o Senhor é que é o dono da seara, Pai. Aleluia. Abençoa em nome de Jesus. Amém. Abençoa também, juntamente com Eric, seu esposo, Sim, todos os visita, aqueles Senhor, que estão pastor Adriano. envolvidos, Em nome de pastoras, Jesus. as missionárias, as Sim, pessoas meu que são Deus. chamadas por ti com um propósito, Sim, Senhor. meu Deus. Com, ó Deus, com uma tarefa a ser desenvolvida no teu Sim, reino. meu Pai. Meu Deus, abençoa da força, Em Senhor. nome de Ajuda Jesus. Sim, meu Deus. não deixe andar para trás, Senhor. Fortalece com o teu poder, Senhor. É Aleluia. momento, Senhor, de nos levantarmos, de nos posicionarmos, Pai. Porque o Senhor está Amém. dizendo, levanta e anda, levanta e marcha. Aleluia. O Senhor nos ajuda. Aleluia. E nada e nem ninguém venha nos impedir de fazer a Oh, tua obra. glória. Em nome de Nenhuma Jesus. pandemia, nenhuma doença, nenhuma peste, Sim, meu nada Deus. pode Em impedir. nome Mas de que Jesus. toda arma forjada contra nós, que não procede de Jesus, Aleluia. nos colocamos no teu altar, nos colocamos Aleluia. para recebermos mais de ti e para Aleluia. fazer o que o Glória a Senhor tem. Deus. Muito obrigada Aleluia. por esse momento tão precioso, Oh, Pai. Deus, Muito obrigada. Obrigada, nós te Pai. louvamos, nós te glorificamos. Aleluia. Em nome santo de Jesus. Glória a Amém. Deus. Amém. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando esse seu Amém. ministério, né? Que Ele confiou. Aleluia.
E eu sei que a Aleluia. senhora tem feito com muito amor e dedicação. E muitas Glória vidas têm sido alcançadas. Eu estava aqui e uma irmã de Ouricuri, Janeide, ela está aqui na sala, a né? Deus. Janeiro. Ela mandou Janeiro. aquela mensagem. Ficou Mensagem muito linda. feliz em saber que ia ser a missionária romana que ia ministrar. E eu me alegrei muito, né? E Porque aqui nós ela estamos testificou, vendo. Amém. aleluia, Glória o amor a de Deus. Deus, a fidelidade do Senhor para com a Amém. sua vida. Glória a Deus, isso é muito bom. Ivete Lopes, que está conosco, que ela também é da liderança do Sim, ministério. Outras mulheres que estão aqui nos ouvindo. amém. Viu? Que Deus Processo abençoe toda essa equipe, né? especial. Professora Amém. Ivete, né? Professora Ivete, não é? Aquela loira. Deus abençoe. Deus. Um beijo. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus fortaleça vocês, né? Vocês já estão Amém. aqui incluídas no nosso caderno da Oh, madrugada com aleluia. Deus. Aleluia. Amém. Para que não Glória a venha Deus. existir nenhum impedimento nesta obra, porque essa obra é santa e ninguém detém. A obra é santa. Aleluia. Tá certo? Obrigada. Eu quero aqui Amém. aproveitar e anunciar, né, antes da gente finalizar, que amanhã nós temos o programa Cristo em Casa, né? É um programa de rádio onde eu faço com o meu esposo aqui, graças a Deus. É um projeto que o Senhor nos deu que funciona todo sábado. Aí no Que bom. Brasil é 2 horas da tarde e aqui 18 horas. Então ele sai na rádio Momentos com Jesus, né? E também nós aproveitamos e fazemos também uma live. É um momento de gratidão, de louvor, de pedido de oração, né? E amanhã nós temos esse encontro Cristo em Casa, e que você está convidado, irmã missionária romana, Ivete, está convidada também a participar. Aleluia. A Obrigada. colocar lá e se um pouquinho. É assim, daqui a pouco eu vou postar o cartaz com todos os dados, mas é um trabalho que o Amém. Senhor também é outro filho, né? O Senhor nos deu mais 2 filhos, a Madrugada com Deus e Cristo em Casa, o programa. A gente já fazia ali no Rio Grande do Norte esse programa e o Senhor colocou no nosso coração também, nesse momento de estar em Amém. casa, de pandemia, a gente está aqui compartilhando e trazendo de volta o programa Cristo em Casa. Então, eu louvo a Deus, Amém. porque E nós vamos aproveitar também para dizer que nós temos também, depois de terminarmos o Cristo em Casa, a gente entra para programas Mulheres Cristãs do Vale, que começa de 3. Aí vai de 3 a amém. 4, que é na Rádio Grande Rio AM. Ah, sim. E tem E a live? gente também transmite pelo Facebook, da Pronto. Rádio Então, Grande Rio AM. Começa o pronto. seu, depois a gente passa para o outro, já dando prosseguimento. Então, sai no seu Facebook? Sai. Então, Sai. Às vezes amém. é no meu, às vezes no de Ivete, às vezes no de Tereza. Amanhã possivelmente seja Tereza Alencar. Vai Pronto. sair. Então, vamos fazer Amém. assim. Madrugada com Deus vai mandar os convites para vocês. Sim, E vocês sim, aceitem. Quando vocês receberem do Ceará, sim. Salvador, Portugal, vocês vão entender que é o povo aqui da Madrugada com Deus e querem participar, né? Amanhã É eu vou verdade. acessar, Certo. quero ouvir. Glória a Deus, Sim. né? Pode. E E também assim, vocês estão convidados também a se inscreverem no nosso YouTube, no canal do YouTube das Mulheres Cristãs do Vale. Vai amém. lá e se inscreve. E Glo- também tem o meu, Romana Fernandes. Vai lá e se inscreve. Amém. Amém. Pronto. Romana, esteja aberta, tá? Para Obrigada. receber e aceitar, né? Tá? As irmãs de Macau, Toda, de toda, Natal, do Arenã, toda. tá? O Brasil e Portugal, as nações, né? Às As vezes a gente não nações. vai fisicamente, mas o Senhor Isso. leva a nossa voz Leva, até o leva. confins da terra, Amém, amém. E né? graças a Deus por essas plataformas que nós temos, as redes sociais, né? É A gente verdade. tem também o Instagram, Mulheres Cristãs do Vale. Vai lá Amém. e se inscreve, né? Segue. Amém. Romana Fernandes, segue. Amém. Amém. Pois um beijo. Um Um beijo. abraço no coração. Deus Deus te abençoe. abençoe. Amém, Ivete. Amanhã vai ser Tereza Lúcia Alencar. Eu vou Alencar, anotar. querido. Tá bom, eu vou anotar aqui que eu quero Grande Rio. participar. Sabem que quando Rádio terminar Glória. aqui, começa o de vocês. Glória a Deus, tá vendo? O céu está em movimento, em nosso favor. Eita, Aleluia. Um beijo bem grandão e Deus. Deus abençoe. A paz do Senhor para Amém. todas. Paz do Senhor. Tchau, tchau. Tá.